Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanu Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Smirahasari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Brindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente não gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma, Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada, Paramhamsa Paribrajaka Acharya Stotra Sata, Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os Shri Rupa Gauriya Guru Varga, todos os Tridantas Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis. E a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia do Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência a esta série de aulas sobre a nova era. E hoje eu vou abordar um assunto bastante profundo, bastante sutil e eu vou fazer a leitura a partir de um texto que eu escrevi, mas eu vou começar do final desse texto, é um texto bem longo, para que vocês já tenham uma ideia do que se trata, né, e desenvolvam interesse por ouvir até o final. Então, basicamente, eu optei por esse título, o Yogi Conservador, para que primeiro a gente possa estabelecer esses dois conceitos do que é ser yogi e do que é ser conservador. E depois tentar contextualizar a vida de um yogi conservador dentro da existência, diante do mundo material, com todos os seus desafios, com todas as suas imperfeições, com todas as suas influências negativas, sendo este mundo dominado por Maya, que é a energia ilusória. O que significa Maya? O que significa ilusão? Na verdade, a palavra Maya, o significado dela é aquilo que não é. Tá? Então, é ilusão no sentido de aquilo que não é. Ou seja, é aquilo que aparenta ser, mas não é. Então não é que seja falso ou irreal. Não é real, é verdadeiro, só que aparenta ser uma coisa que de fato não é. Ou seja, é um disfarce. E por que Maya se apresenta dessa maneira? Porque Maya ela tem a função de condicionar as almas ao mundo material. Então elas precisam fazer com que o mundo material pareça um mundo bom,
pareça que aqui seja de fato o nosso destino final. Faça com que esse mundo material pareça passível de transformações profundas, né, e que um dia até possa se tornar um paraíso. A nova era ela tem muito desse conceito, né, de fazer o paraíso na Terra, né, ou de fazer da Terra um paraíso. Bom, então eu vou apresentar aqui diversas ideias. Eu vou primeiro desenhar todo um cenário, né? Há que se fazer toda uma atualização, ou seja, uma contextualização, né? Qual é o meu ponto de partida, de que maneira eu vejo o mundo, mas principalmente a partir da visão dos Vedas, né? Da visão do Vedanta. Tá? E é claro, com política, porque a política ela é simplesmente um movimento natural de todo ser humano que se relaciona na polis, que se relaciona em sociedade. Bom, então depois eu vou apresentar as soluções, vou apresentar o veredito, né, da filosofia védica, e de que maneira nós podemos de fato encarar o mundo material e encarar a guerra política, né, da melhor maneira possível, sem perder contato com a nossa espiritualidade e sem deixar que o mundo material nos tire a esperança de que há de fato um mundo transcendental perfeito, no qual a gente pode um dia se inserir. Tá? Então, basicamente, o yogi ele tem duas realidades. O yogi ele tem um mundo interno e um mundo externo. Externamente ele precisa lidar com os afazeres do dia a dia, ele precisa lidar com as ameaças da natureza, que nós chamamos de Adidevik, ele precisa lidar com as ameaças dos outros seres humanos, que nós chamamos de Adibhautik, e precisa também lidar com as ameaças que vêm de dentro dele, que nós chamamos de Adhyatmik. Dito isso, o yogi ele precisa sobreviver. Né? Por que a sobrevivência é importante? Porque ele precisa trilhar o caminho da prática espiritual chamada sadhana. Essa prática espiritual ela só é possível num corpo humano e aqui no planeta Terra. Tá? Não há nenhum outro planeta onde você possa praticar o sadhana. O que é o sadhana? É o caminho para a realização espiritual. É a prática diária, prática prescrita. Claro que não é uma prática espontânea, né, nem autodidata. Ela já foi descrita e prescrita pelos Vedas, tá? E obviamente que ela é ajustada pelo mestre espiritual. Então esse yoga ele também tem um mestre espiritual. Esse yoga não é simplesmente uma alma autônoma, tá? Que se senta diante do infinito como se não houvesse nada entre eles. Tá? Não. Esse é um yogi que ele tem, que ele se curva diante do infinito, né? Ele vê esse infinito como sendo algo insondável, né? E ele sabe que na sua posição infinitesimal, coberto por essa ilusão de Maya, ele precisa de um guia, ele precisa de uma luz. E essa luz é o mestre espiritual que pega o poder dos Vedas, né, que é o próprio manual enviado pelo infinito, que é enviado pelo Criador, pelo Ser Supremo. Bom, e ao mesmo tempo o yogi ele tem um mundo interno. Esse mundo interno é justamente o mundo no qual ele cultiva o resultado do seu sadhana. Ou seja, o quão próximo ele vai ficando dessa realidade transcendental pertence ao mundo interno dele.
Né? Só que ele, porque está cumprindo um karma, não pode evitar que o mundo externo o afete. Ele não tem como parar o mundo para que ele possa se voltar para dentro. Então ele precisa ficar oscilando entre um mundo e outro e administrando isso da melhor maneira possível, tá? Para que ele não deixe nenhum nem o outro desandar. Tá? Para que ele não perca a harmonia nem de um e nem de outro. Então, considerando isso, há um ponto muito importante que vai ser discutido aqui nessa aula, que é o fato de nós termos a necessidade de ajustarmos o mundo material externo, né? Porque ele está sempre em conflito, ele está sempre desequilibrado, então é necessário que haja intervenções nele, né? E isso vira uma luta. Essa luta pela vida, essa luta pela liberdade, ela não pode se sobrepor ao próprio desfrute da vida e da liberdade. Por quê? Porque o sentido da vida não é lutar pela vida, o sentido da vida é a vida em si. Só que quando essa luta pela vida se torna uma rotina e se torna uma meta, e você já não tem mais o que é a vida em si, aí você se perde em Maya. Então o yoga ele tenta preservar exatamente o que é a vida em si, dentro dele, e do lado de fora, externamente, ele está lutando, né, para manter, né, e para preservar a vida, né, e a sua liberdade. E principalmente liberdade no sentido de poder praticar o seu sadhana e comungar com Deus. Correto? Então, eu vou começar lendo o último dos ensaios e depois eu inicio, porque como isso aqui é também um conhecimento circular e espiralado, né, tanto faz, você pode começar por qualquer parte desse artigo, tá? Que ele vai sempre levar você para o mesmo lugar, você não perde. Então, o conhecimento perfeito ele é um conhecimento espiralado. Então, o conhecimento espiralado ele retorna para o mesmo ponto, só que no nível superior. Tá? E ao mesmo tempo que ele vai para cima, ele também vai para baixo. Tá? Então não importa de onde você parta, né, de todo esse conhecimento, você chega no mesmo lugar e entende as mesmas coisas. Tá? Isso é o princípio básico da filosofia. A filosofia ela é assim. Né? A filosofia ela é uma grande espiral. Né? O conhecimento transcendental ele é absoluto. Né? Ele é o todo na parte. E a parte no todo. Bom, dito isso, vamos começar a leitura e farei também alguns comentários, quando assim achar necessário. O yogi conservador. É preciso combater dois tipos de alienação, a cultural e a sensorial. Somos escravizados pelo sistema político, entre aspas, que a gente pode chamar de Maya, né? Que é o mundo externo, mas também somos escravizados por nossos próprios sentidos e desejos. A primeira forma de escravização é passiva e a segunda é ativa. Ou seja, nós não podemos escolher deixar de ser escravizados politicamente, mas podemos escolher deixar de ser escravizados por nós mesmos. Assim somos os responsáveis por nossa própria escravização, quando legitimamos o controle do sistema sobre nós, que se aproveita de nossas próprias fraquezas para nos controlar. Ou seja, a escravização que eu me imponho internamente através de desejos e necessidade de satisfação dos sentidos e vícios e toda a minha ignorância facilita que o sistema externo também me escravize. Ou seja, se eu conseguir me libertar da minha própria escravidão, não há meios
que a escravidão política consiga me controlar. Certo? Bom, se nos tornarmos desapegados, assim como um yogi ou um santo, as chances do sistema, entre aspas, nos escravizar e intoxicar serão muito remotas. Vai ficar só na parte mais sutil, né, que é o plano etérico de Maya. Mas na parte ideológica, econômica, geográfica, etc., não haverá essa escravização, não haverá esse domínio. Você será um ser livre na medida do possível, tá? Até que você consiga alcançar a transcendência pelo resultado do seu sadhana, e aí você rompa a escravidão de Maya, a escravidão final, e não renasça nesse mundo novamente. Tá? Bom, ao viver pacificamente, apenas cultivando o que é necessário para a sua relação com o Criador, com Deus, o yogi não se preocupa com as pseudo-ameaças do mundo material e nem mesmo se deixa controlar por nada nem por ninguém. Diferente de outros cidadãos, o yogi sabe que tudo neste mundo é temporário, sabe que aqui não é sua morada eterna. Ele aceita a realidade tal qual ela é, não porque está satisfeito com a desgraça, mas sim porque entende que o mal também é uma concessão divina, é parte inerente deste mundo material. O yogi sabe que a morte é iminente, mas não há medo em sua expressão. Seus esforços são para lhe conduzir até a morada eterna do Senhor, onde não há qualquer tipo de ansiedade. Então, a morada do Senhor é chamada de Vaikuntha. Vaikuntha significa local onde não há ansiedade, não há qualquer tipo de desequilíbrio. Tudo é pleno, tudo é perfeito. No entanto, antes que lhe seja atribuída uma culpa pela indiferença, né, muitos culpam os santos e yogis e ermitões por serem indiferentes ao mundo, né, e inclusive culpam eles pelos problemas do mundo porque eles não estão fazendo nada por isso. Só que essas pessoas mal entendem que, na verdade, os yogis são os que mais fazem, né, em prol do bem da humanidade. Não só da humanidade, de todos os seres vivos. Bom, é bom saber que a vida de um yogi é em si um obstáculo para o próprio sistema, pois se resume em adorar a Deus e servir ao próximo. O yogi trabalha arduamente para despertar novas consciências, para o desapego do mundo material e para o apego pelo Senhor Supremo. Então, a própria presença do yogi, ela já é um obstáculo para o sistema. O sistema não consegue pegar no yogi. Porque o yogi não tem apegos. Então não há nada que o sistema possa usar para escravizar o yogi. Porém, do que queremos então nos libertar? São muitos os níveis para esta liberdade que precisam ser identificados. Libertação do Estado, das instituições educativas alienadoras, da economia e dos veículos de comunicação em massa. Libertação da cultura, da mente, do corpo e do ego. Libertação dos desejos e dos apegos materiais, dos sentimentos indesejados. Libertação deste mundo material, do ciclo de nascimentos e mortes, para alcançar a total liberdade de estar eternamente unido e controlado pelo amor do Criador. Não sejamos ingênuos a ponto de esperar que, por um simples malabarismo mental, encontraremos as respostas de que necessitamos para entender os desejos de Deus e suas atividades. Nossa tentativa de minimizar e simplificar o inconcebível mistério da existência não será suficiente para sequer esboçar o mínimo de sua complexidade, que vai muito além da capacidade dada ao ser humano de entender a criação e o Criador. Ou seja, você não pode resolver, o mistério do mundo na sua mente, não foi te dada essa capacidade.
Isso é algo que só cabe a Deus. Só Deus entende a sua própria complexidade. Só Deus consegue abarcar a sua própria infinitude. Nós não temos essa possibilidade. Nós somos almas infinitesimais. Somos como uma pequena gota no meio de um oceano infinito. Então não adianta querer tentarmos, através de malabarismo mental, resolver o problema do mistério da vida. Esse mistério ele precisa ser aceito. Muita gente diz que o mistério deve ser vivido. Você não vive o mistério. O mistério quem vive é Deus. Você aceita o mistério. Esse mistério ele é algo. Esse algo é o cotidiano de Deus. Ele é a vida de Deus. E só quem sabe, só quem pode viver é Deus. Nós não podemos, na sua totalidade. O que nós poderemos fazer é um dia, ao entrarmos na morada divina, poder participar dessa rotina diária de Deus, acompanhando e servindo, dando amor e recebendo amor, mas jamais poderemos estar dentro da mente de Deus para saber como ela é. No entanto, uma sociedade que se preze deveria voltar-se exclusivamente para resolver esta questão, como a meta última e primordial da vida humana. Então a vida humana deveria se resumir a isso, como tentar entender Deus, entender a criação. Apesar de não conseguirmos entender na sua completude, há muito que podemos entender. Há muito. E esse muito, que na verdade é pouco, já é o suficiente para que nós possamos cumprir com o nosso papel de um criado, um servo, da melhor maneira possível. O Criador poderá ser compreendido e conhecido somente se assim o permitir. Então, só há possibilidade de você conhecer Deus se Ele permitir. Portanto, devemos desenvolver humildade e rendição. Devemos aceitar nossos limites em todos os sentidos e pedir que Ele, o Senhor Supremo, nos ilumine, que Ele remova as trevas da ignorância em que nos encontramos, da qual sozinhos jamais conseguiremos sair. O Senhor Supremo é capaz de criar, manter e aniquilar simultaneamente toda a criação material em um instante. Imagine o que Ele não é capaz de fazer por nós. Então, o que os Vedas apresentam? Quando você pede socorro a Deus, quando você se rende a Deus, quando você se humilha diante de Deus, reconhecendo a sua insignificância, com sinceridade, o mais importante é isso, com sinceridade. E sinceridade aqui significa o quê? Significa que apesar das minhas falhas, apesar dos meus limites materiais, de todo o meu condicionamento, de todos os meus pecados, etc., eu não desejo tirar vantagens de Deus, nem tirar vantagens da associação com Deus, nem tirar vantagens da própria criação de Deus. Então, isso é sinceridade. Então, quando nós nos colocarmos dessa maneira diante de Deus, Deus irá enviar um mestre. Deus irá enviar um guru. Esse guru, sendo não diferente de Krishna, de Deus, ele vai nos orientar para que nós possamos progredir neste caminho de encontro com Deus. A verdadeira religião é aquela que nos revela o conhecimento sobre a suprema personalidade de Deus e nos liberta do ciclo de nascimentos e mortes. Se o fato de estarmos neste mundo nos parece algo desconfortável e injusto, procuremos compreender o que estamos fazendo com o livre-arbítrio que nos foi concedido. Não culpemos Deus, o Estado ou a natureza. Procuremos compreender nos níveis mais sutis o modo pelo qual estamos conduzindo nossa vida e, quiçá, desperdiçando a rara oportunidade de utilizar este raro nascimento humano para o propósito ao qual ele se destina.
o aperfeiçoamento de nossa eterna relação com Deus, como um trampolim para a vida eterna. Se o mundo material fosse um paraíso, ninguém sentiria falta de Deus, tanto quanto Ele sente por nós. Deus sente falta de nós. Deus sente muita falta, muita saudade de nós. Porque Ele nos criou com o objetivo de trocar amor. Deus quer dar e receber amor. Amor é algo tão sublime que até Deus deseja, mesmo sendo Ele autossatisfeito, autossuficiente, mas ainda assim, Deus ele se torna um buscador desse amor. Ele se torna alguém que cria o amor, sendo o principal, sendo o mais necessitado, desse próprio amor. Porque Deus sabe o que é o amor na sua íntegra. Deus é o próprio amor personificado, mas ainda assim, Deus quer viver o amor, quer experimentar o amor. Ele quer dar e receber amor. E para isso Ele cria as almas. Só que este amor só pode ser manifesto de verdade, um amor real, se ele for espontâneo. Então Deus, neste ponto, não pode nos condicionar. Maya nos condiciona de todas as maneiras. Deus nos condiciona de todas as maneiras, menos na capacidade de amá-lo. Ele precisa deixar que isso seja real e espontâneo. Por isso Ele dá o livre-arbítrio. Ele nos deu a independência, nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos ter a opção de amá-lo ou não. Então, o que nós estamos fazendo com esse livre-arbítrio aqui na Terra? De que maneira nós estamos desperdiçando esta rara oportunidade de nascer como um ser humano? Porque nos corpos de animais, insetos, aquáticos, etc., você não tem essa possibilidade. Então vejam quanta boa fortuna nós temos de ter um corpo humano, mas tamanha miséria é quando desperdiçamos esta oportunidade. E nada garante que venhamos a novamente nascer no corpo de ser humano. Podemos nascer de novo no corpo de um animal ou de um vegetal, e assim teremos que galgar novamente até o topo, para chegar após milhões e milhões de nascimentos a ter um corpo humano novamente. Então a culpa não é de Deus, a culpa não é do Estado, a culpa não é da natureza. A culpa é de nós mesmos. A culpa é do karma que nós estamos criando para nós. Então o problema não é o mundo em que nós nascemos. O problema não está no mundo material. O problema está em por que eu estou nascendo no mundo material. Por que eu continuo nascendo neste mundo material? Por que eu vim parar neste mundo material? Claro que a concepção védica, ela inclui reencarnação, inclui a lei do karma, inclui um inferno temporário, não é um inferno eterno, como pregam os cristãos. Ou seja, tudo isso cria um outro cenário, que permite que você possa se arrepender e recomeçar sempre. Porque Deus é misericordioso. Deus perdoa sempre. Bom, agora vamos então para o início, que também pode ser o fim, pode ser o meio, não importa. A razão de ser. Se considerarmos a hipótese de que um dia a plena harmonia social seja conquistada, a luta empreendida por esta causa será considerada apenas um evento passageiro em nossas vidas. Ou seja, foi o que eu falei logo no começo. A luta pela liberdade não pode se tornar o sentido da vida. É a liberdade em si, é a vida em si que é o sentido. Então, suponhamos que um dia você conquiste uma sociedade totalmente harmônica. Aquela luta terá sido algo passageiro. Agora você entra na vida de fato. Agora você tem diante de você
a vida para ser vivida, não mais simplesmente conquistada, né, a duras penas. Portanto, lutar para promover a harmonia social, para facilitar a oportunidade de que os seres vivos, tanto humanos quanto animais e vegetais, possam se desenvolver livremente, tendo acesso aos bens e serviços que lhes são necessários, é apenas uma etapa inicial no processo de reconhecer-se, não só como um indivíduo político, mas principalmente como parte do mistério da criação divina, revelado através do milagre da vida. Pretender criar uma atmosfera favorável para que todos os indivíduos tenham a chance de viver em paz deve ser considerado essencialmente como ter a chance de reconhecer a si mesmo, possuindo duas identidades simultâneas: a de alma, né, ou o ser espiritual e divino, né, que possui uma personalidade transcendental e eterna, né, e também possui uma tendência a se relacionar e servir a Deus, tá? E também a outra identidade, que é a do indivíduo histórico e político, que possui uma personalidade temporária e mutável, que interage com o meio ambiente de acordo com as suas necessidades em diferentes fases da vida. Ou seja, a alma reencarna, ela vive em diferentes cenários, em diferentes conflitos, mas o conflito não cessa. Então, tentar criar e promover uma situação de paz e bem-estar social, com o intuito de permitir que os seres humanos continuem mantendo maus hábitos, como, por exemplo, o carnivorismo, o uso de entorpecentes e o desfrute sensorial grosseiro, seria nada mais do que facilitar que a mesma situação de confronto social se desenvolva novamente. Ou seja, se nós buscamos a liberdade, né, e a harmonia social para viver esta vida plenamente, só que os meus valores, né, são valores de carnivorismo, de intoxicação, de sexo ilícito, de jogatina, né, desonestidade, desfrute sensorial, o resultado será o quê? Mais conflito. Não dá para você querer ajustar as duas coisas. Não dá. Então, esse aqui é um dos principais pontos que é preciso entender, que não adianta você querer mudar a realidade externa sem antes mudar a sua própria realidade. É por isso que o yogi não pode ser escravizado, porque o yogi não está apegado a nenhum desses hábitos e a nenhum objeto dos sentidos. Então, como é possível, né, pegá-lo? Como é possível, né, amarrá-lo? Se ele não se rende a nada, se ele não morde a isca. Então, aqui já tem dois problemas. O primeiro é lutar para conquistar uma vida plena e perfeita, né, e deixar, né, para trás a luta, né, como não sendo o sentido da vida, né? Mas no mundo material, como você jamais encontrará essa vida plena, essa vida perfeita, não vai existir no mundo material, a luta por ela se torna o próprio sentido da vida. Você vê vários poetas descrevendo isso, até, livros religiosos também falando dessa constante luta, né, pela vida como sendo o próprio sentido da vida, mas não é isso. Tá? E um segundo ponto é, se você conquista, teoricamente, esta liberdade na vida, essa vida, né, livre e plena de expressão, né, em harmonia, mas você quer manter hábitos que, na verdade, não favorecem essa harmonia, não preservam a harmonia, automaticamente o caos será reinstalado, os confrontos serão novamente reinstaurados. Então, tudo passa por uma revolução interior. A revolução exterior, a revolução
coletiva, ela é impossível. Por quê? Porque no tempo de vida de cada ser humano, é impossível que você tenha, né, todos os outros seres humanos capazes de fazerem essa revolução interna e se tornarem yogis ou santos. Isso é impossível. Porque a dinâmica do mundo material não foi feita para isso. Cada um evolui, né, dentro de uma única via que é exclusiva. Né? E você vai encarnando em diferentes contextos. No momento você está num contexto onde você é mais evoluído que os outros, depois você encarna num contexto que você é menos para você poder aprender mais, depois você encarna no outro que você é menos para você poder ensinar, mas você jamais vai encontrar uma perfeição, um equilíbrio. Além do que, este modelo de perfeição também pode variar de pessoa para pessoa. Tá? Bom, o que resta compreender é que a tendência ao desfrute sensorial em todos os níveis que este possa oferecer consiste na principal causa da desarmonia social em seus mais diferentes aspectos. Ou seja, um exemplo bem claro. Os Vedas dizem que o resultado das guerras entre os homens, entre os seres humanos, é fruto da matança de vacas. Então vejam como um hábito que aparentemente é simples e inofensivo, pelo menos para o ser humano, não para a vaca, né, que é comer uma carne de vaca, né, possa ser a causa das guerras e conflitos entre os homens. Só que os Vedas explicam dessa maneira. Tá? Então, tudo isso gera uma desarmonia total e absoluta, né, na vida de todos os seres aqui na Terra. Para começar a transformar a sociedade na qual se pretende viver em paz e harmonia, é necessário, primeiramente, rever e julgar os valores e hábitos sociais que merecem ser mantidos para se evitar que o mesmo quadro de conflitos não ressurja, ou seja, que o padrão se repita. Enquanto mantivermos os maus hábitos supramencionados, ou seja, carnivorismo, sexo ilícito, intoxicação, jogatina, etc., continuaremos presos às teias do mal contra o qual lutamos, que nos prendem pelos mais sutis ângulos de nossa própria personalidade. Na maioria das vezes, somos a própria causa do mal contra o qual lutamos. Eu diria, na totalidade das vezes, em todas as vezes, nós somos a própria causa do mal contra o qual lutamos. Só que a maioria das pessoas não percebe isso, não entende isso e continua atacando o lado de fora, ao invés de atacar o lado de dentro. Quando indagamos sobre nossa própria natureza, damos início ao processo da religiosidade. Bom, agora entramos no outro tópico. Então, o primeiro foi a razão de ser, né, analisando todos esses pormenores da sentido da vida, a luta pela vida, etc., os valores da vida, né, lutar pelo quê, né, e para quê. Né. E agora vamos entrar num tópico que chama-se questionar e religar. Ou seja, existe um princípio básico no Vedanta que é o questionamento. Aquele que questiona sobre a sua própria existência, sobre a existência de Deus, né, sobre o sentido dela, esse se tornou um ser humano. E ao se tornar um ser humano, fazendo essas perguntas, ele tem a possibilidade de, ao encontrar as respostas, se religar com a origem, com Deus, que é o sentido da religião. Bom, quando indagamos sobre nossa própria natureza,
damos início ao processo da religiosidade. Indagar a si mesmo e aos outros sobre a gênese universal constitui, de acordo com a filosofia védica, o princípio da religião. A busca pela origem é o movimento espontâneo de um impulso natural de querer se unir com o agente original, com a causa original da existência, ou Deus. O primeiro princípio religioso descrito nos Vedas é que devemos indagar sobre a verdade absoluta. Atato Brahma Jigyasa. Após a construção de uma identidade mundana que nos situe na realidade natural, devemos imediatamente nos livrar da concepção egocêntrica de que eu sou este corpo, para ter então a consciência de que eu sou uma alma e que esta só se satisfará plenamente quando estiver em contato com sua origem. Então a busca pela origem ela é uma busca natural que vem da alma de querer encontrar Deus, o seu Criador. A alma ela sente necessidade de Deus. Apesar de nunca ter estado com Ele diretamente, né, porque, de acordo com os Vedas, nós não caímos do paraíso. Né, a ideia de cair do paraíso pressupõe que no paraíso possa haver a possibilidade do erro e da imperfeição, quando na verdade não é. Então nós viemos de uma região fronteiriça entre o mundo material e o mundo transcendental. Tá? Eu vou gravar mais para frente uma série de aulas só falando sobre a natureza da alma. Né? Tudo sobre a alma, tá? De acordo com os Vedas. A religião, quando bem aplicada, a indagação, quando bem feita, e a resposta, quando bem dada, permitem que conquistemos todos os níveis de liberdade, entrando assim em sintonia com o desejo do Criador, né? Ou seja, o desejo que o próprio Criador imprime em sua própria criação. Quando Deus criou, Ele manifestou ali um desejo, né? O que Ele quer com a sua criação. Então, o ponto máximo da liberdade é você se sintonizar com esse desejo de Deus e viver de acordo com ele. Isto é o que nos difere das demais espécies. Todos os animais compartilham com o ser humano 4 atividades básicas: comer, dormir, acasalar e se defender. No entanto, o ser humano possui uma qualidade extra, que é a capacidade de refletir sobre a própria existência e sobre a necessidade de se unir ao Criador. Obter um nascimento humano significa ter a oportunidade de conhecer a natureza do Criador e não meramente se deixar escravizar pela gratificação grosseira dos sentidos. Vamos agora analisar então esse ponto, já se encerrou. O questionamento é muito importante. Assumir a sua natureza de ser humano, né? Seguir o dharma do ser humano, que é fazer religião, que é seguir os 4 princípios, né? E que é principalmente tentar entender Deus e o seu desejo. Né? Agora vamos passar para um outro aspecto, que é o sentido e a eternidade. Esse é um pouco mais complexo, mas vamos lá. Devemos nos perguntar qual é o sentido e o objetivo último de viver e manter-se vivo. Se considerarmos que a vida não vai além de momentos independentes e que o presente não se estenderá pela eternidade, jamais poderemos considerar que a luta pela criação de uma sociedade justa e harmônica seja algo digno de investir nossa energia e amor. O que se pretende dizer com isso é que, mesmo de modo inconsciente, todos que lutam pela harmonia social desejam que esta se estenda pela eternidade e que nunca venha a ser interrompida. Tá? Ou seja, se você considera que a vida é simplesmente o agora, o aqui e agora,
e que não existe futuro, não existe passado, não existe eternidade. Tudo que você vive no agora, não faz sentido você querer lutar por nada, né? Porque simplesmente, né, você não tem o desejo de que nada seja para sempre ou eterno, né, ou para o amanhã, então você simplesmente não constrói nada. Mas se você deseja que a realidade se transforme, é porque você crê, então, que existe uma continuidade temporal, que o futuro existe, que a eternidade existe e você quer aquela harmonia para sempre. Correto? Então, este sentimento de esperança, portanto, nos leva a crer que poderia existir uma realidade perfeita, situada além deste mundo temporário, que seja capaz de transcender as leis do tempo e da impermanência da matéria. Deste modo, o indignado, mesmo sendo um materialista, acredita que vale a pena lutar pela paz eterna e estará sempre nutrindo a esperança de estabelecer uma sociedade eternamente harmônica. Então, crer, né, na paz e na harmonia significa que nós queremos uma paz eterna. E se você concebe uma paz eterna, uma paz que seja indestrutível, significa que você já está preconcebendo que exista uma realidade transcendental, ou seja, além do mundo material, onde esta paz possa reinar. Você já não tem mais uma visão materialista. Mesmo que você seja um materialista, se você tem essa esperança, significa que você já está se inclinando para aceitar que existe uma realidade eterna, diferente dessa realidade material que nós vivemos agora, que ela é o quê? Transitória e temporária. Tudo que você constrói é destruído. É apenas uma questão de tempo. Bom, como separar o que é eterno do que é temporário? Se considerarmos que morrer é uma lei comum para todos os seres vivos, seria uma utopia criar uma sociedade harmônica na qual pudéssemos viver para sempre. Se pensarmos em lutar apenas por revanchismo, seria como tentar pilar cascas vazias de arroz. E se pensarmos em lutar para construir tal sociedade eterna, sem crer que a eternidade exista, seria como tentar plantar arroz no oceano, ou seja, chovendo molhado. Seria inútil. Então, essas possibilidades que eu coloquei são possibilidades impossíveis. Tá? Mas há pessoas se esforçando por uma possibilidade impossível. Aqueles que sabem que morrer, né, é uma lei, todos morrem, né? Então, não tem por que você tentar, né, se esforçar para lutar por uma sociedade mais justa quando você mesmo já não fará mais parte dela, né, daqui a pouco. Depois, se você apenas luta por revanchismo, né, ou seja, simplesmente porque alguém te fez mal, você vai tentar agora fazer o mal também, né, seria simplesmente como você, né, continuar fazendo karma negativo em cima de karma negativo. Você não se livra desse mal nunca, né, porque você não perdoa, você não consegue se libertar dessa corrente, dessa lei de ação e reação, e você só fica enredado porque você tem o sentido do revanchismo, da vingança. Né? E se pensarmos aqueles que pensam em lutar para construir esta tal sociedade eterna, né? Mas sem crer que a eternidade exista, sem crer numa realidade transcendental, ele também está lutando por algo que simplesmente jamais se concretizará. Tá? Não obstante, antes de nos perguntarmos qual seria a natureza de uma sociedade ideal, deveríamos nos perguntar qual seria a natureza do ser humano ideal. Aquela que todos possuímos, apesar das diferenças físicas, culturais, morais, etc. Ou seja, aqui o ponto já não é mais
transformar uma sociedade. Agora o ponto é transformar o indivíduo. Ou seja, que valores essa sociedade compartilha, né? Passa primeiramente pelos valores que aquele indivíduo cultiva dentro dele, né? Então, o que teria de ideal entre todos os seres humanos que fosse, né, que coubesse, né, para todos e que fosse bom para todos ao mesmo tempo, né? Será que isso é possível? Neste ponto é necessário fazermos uma importante distinção entre aqueles que querem ter acesso ao poder para garantir o desfrute livre dos sentidos, né, e aqueles que tentam se livrar das formas mais sutis de condicionamento, né, que evitariam o regresso para o caos a longo prazo. Ou seja, a primeira classe de pessoas, a que querem garantir o poder nas suas mãos para poder desfrutar, né, de tudo que o poder oferece, é formada por ateus materialistas, sejam eles liberais ou libertários, né, ou seja, o pessoal da esquerda, pessoal de centro-esquerda, né, os ateus de modo geral, os nihilistas, etc. E a segunda é representada por santos e por devotos, sejam eles também liberais ou libertários, né, que compreendem que o serviço a Deus deva ser o centro da sociedade e não o serviço ao capital ou aos sentidos desgovernados. Ou seja, há aqueles que desejam o poder para entregar o poder a Deus, no sentido de colocar Deus no centro da sociedade, como é a sociedade védica, né? Existem aqueles que lutam pelo poder para simplesmente desfrutar, né, e de usufruir, né, dos sentidos, dos bens materiais, etc, etc. Ok? Bom, vai ficar muito longo para terminar em uma parte. Talvez nós terminemos em 2 ou 3 partes. Então a gente vai encerrar por aqui e daremos sequência então na próxima aula. Ok? Uma boa noite a todos. Hare Krishna.